Salve, salve, insalubres! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa no Bitcoin. Vou demonstrar quais são os principais suportes que a gente tem, suportes esses que são os mais importantes até agora, análise de curto prazo, longo prazo, então vem comigo no vídeo até o final. Rapaziada, hoje eu vou focar o vídeo mais no próprio Bitcoin mesmo, né? Normalmente a gente analisa S&P 500 e tal, mas eles estão bem laterais. Então eu vou fazer uma análise completa de Bitcoin aqui em praticamente todos os tempos gráficos, tá? Eu quero começar com o semanal. E quando a gente para analisar o semanal, a gente ainda continua numa estrutura de alta, tá? Não tem como você olhar isso aqui, né? Esses pivôs de alta aqui e falar que isso aqui é queda. Pelo menos até o momento que a gente bateu o fundo, já faz ali 3, 4 meses que a gente vem tendo fundos mais altos que os anteriores. Esse fundo tá sendo mais baixo do que esse fundo. Ou seja, pivôs de alta vem acontecendo aí desde 7 de novembro de 2022. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem suportes importantíssimos no preço do Bitcoin. Quando a gente joga aqui uma Fibonacci desde o fundo até o topo, a gente consegue enxergar claramente que aqui é uma região de Fibo, né? Perceba aqui, ó, 0,236 e foi exatamente aonde ele tocou como suporte. Quando a gente pega só a última pernada, ao invés de pegar do fundo, pegar só essa pernada, a gente consegue enxergar que essa região que ele tá também é uma região de Fibo comparado só nessa movimentação de alta aqui. Já seria 0,382 de Fibonacci. Dessa pernada toda aqui, ele vem nessa região de Fibo e tá confirmando, pelo menos até o momento, alta, né? Tudo bem que a semana acabou de começar, mas essa barra está começando verde. Pode ser que ela fique vermelha e tudo mais, mas até o momento tá sendo uma confirmação, beleza? Então a gente já viu aqui que em questão de Fibonacci, a gente tem dois suportes importantes aí. Além disso, quando você traça aqui um quadrado, a gente consegue enxergar claramente que aqui é uma região importante de price action. Por quê? Olha só, a gente tocou nessa região já algumas vezes. Aqui foi o fundo do bear market durante um tempo. Perceba que ele tocou aqui e voltou até que ele perdeu. Mas por um momento foi o fundo do bear market, até ele perder. Então foi um toque importante aqui. Depois a gente tem toque aqui como reteste. Depois a gente teve toque aqui de novo como esse topo aqui. Então a gente basicamente tem o topo desse pullback como suporte na região dos 25 mil dólares. Toda essa região aqui não é o preço exato, né, gente? A gente tem que colocar regiões. Então essa região aqui dos 27 aos 25 são regiões importantes de price action também. Vimos Fibonacci, vimos price action, agora a gente vai para outro tipo de análise, que é a análise feita de EMA. Quando a gente coloca aqui EMA, que são médias, a gente tem uma das médias mais importantes de todo o ciclo e de todos os tipos de análise, que é a média de 100 dias. Quando a gente coloca a média de 100 dias aqui, a gente consegue enxergar claramente. O preço perde a média de 100 dias. Deixa eu traçar aqui. O preço perde a média de 100 dias, começa o bear market, ele usa ela como resistência e vai tocando nela como resistência durante o bear market inteiro. Rompe a média de 100 dias, o que ele faz? Começa a usar ela como suporte. Perceba que no último pullback, foi exatamente nela que ele parou a queda do pullback. E aqui a gente está sentado em cima dela. Suporte importantíssimo. Média de 100 dias. A gente consegue enxergar no outro ciclo a mesma coisa. Ele rompe a média de 100 dias, toca como suporte. Depois ele dá mais um pullback, toca como suporte. Depois, quando ele dá mais um pullback aqui em cima, toca como suporte. Perde a média de 100 dias, começa uma queda. Depois, o que ele faz? Rompe a média de 100 dias, toca de novo como suporte. Então a gente consegue enxergar que é uma média muito forte quando a gente para analisar o mercado de cripto. Lá no último bear market, quando ele rompe, começa a queda, até que rompe ela para cima, toca como suporte. Então, a média de 100 dias é uma média importantíssima e todos os traders olham essa média, olha só o tanto de toque como suporte. Todos os traders também olham para essa média. Então, o próprio psicológico faz com que o preço suba. Por quê? Se a galera pensa que quando toca na média vai subir, o que eles vão fazer? Vão comprar. Então, a força começa a existir de compra justamente porque todo mundo sabe que a média de 100 dias é uma média que funciona. E ela é uma profecia autorrealizável por conta disso. Se todo mundo acha que vai subir e compra, o que vai acontecer com o preço? Mais compras, o preço realmente sobe. Por quê? Porque todo mundo sabe que é um suporte importante. Então faz com que esse suporte realmente seja realizado. E até o momento ele está sendo. Beleza. Então a gente já conseguiu ver que a região de Fibonacci está fazendo suporte pra gente. A gente conseguiu ver que é uma região de price action, que inclusive são os topos anteriores, essa região dos 25 mil dólares. E a gente consegue enxergar claramente também uma outra média importantíssima, que é a média de 200 semanas. Quando a gente tira a média de 100 dias e coloca a média de 200 semanas, é uma média que mostra pra gente
os bear markets, olha só. O fundo do bear market foi aqui. Depois a gente teve a crise que fez com que o preço parasse na média de 200 semanas de novo. E quando a gente olha, a gente chegou a varar essa média de 200 semanas para baixo. Inclusive, ela tocou como suporte aqui, até que chegou que varou. Ficou um tempo aqui abaixo, tocamos como resistência e rompemos. O que pode ser o que ele está fazendo agora? Rompimento, reteste na média de 200 semanas para talvez continuar uma alta. Na nossa opinião, a gente continua numa estrutura de alta no Bitcoin. A gente não perdeu o fundo anterior, a gente sempre vai repetir isso para a gente falar, pô, agora não é mais uma tendência de alta, o que a gente precisa? Topos mais baixos e fundos mais baixos. A gente não está fazendo isso, a gente está fazendo topos e fundos mais altos dos anteriores, tá bom? A partir do momento que ele perdeu o fundo anterior, começou uma nova queda e tá tudo bem. A gente não quer, nossa, acertei, oh my god. Na verdade, a gente só quer mais cripto. Se cair, pra gente é bom. Se subir, pra gente é bom, porque a gente tá posicionado. Então, os dois lados pra gente são lados que vale a pena ficar de olho. Eu tenho uma estratégia, tanto caso suba, quanto caso caia. Basicamente é isso. Outra análise que eu quero mostrar pra vocês aqui, que inclusive eu fiz hoje na live, às 10h30 da manhã, é a seguinte. Quando a gente para analisar o último ciclo, né? A gente bateu fundo e depois o que aconteceu? Ele teve uma alta, não chegou no topo anterior e ele ficou um ano lateral. Perceba isso aqui, ó. A gente consegue enxergar que foi do dia 10 de junho até o dia 23 de novembro, para daí ele romper e começar um bull market mesmo, uma bull run mesmo, né, que é uma subida 90 graus. Só que foi um ano de lateralidade durante esse tempo. Depois do pullback de alta que ele deu, foi esse um ano. Eu até fiz isso na live da manhã, eu vou fazer novamente nessa análise. Quando a gente pega desde o fundo até o fim da lateralidade e joga para o nosso ciclo atual, olha só que interessante, eu coloquei o quê? O fundo junto com o fundo, esse fundo do último ciclo, junto com esse fundo aqui. Coloquei aqui e se ele repetir, não quer dizer que vai repetir, ele estaria fazendo um pullback pelo menos até os 45 mil. Vamos ver se ele vai conseguir ter força para chegar nisso. E depois seria um ano lateral. E essa é a nossa tese para esse ano. A gente já falou algumas vezes, durante outras lives inclusive, que esse é o ano da plantação. Esse é o ano de continuar comprando tanto o Bitcoin quanto altcoins, na nossa opinião. As altcoins estão até mais com cara de queda do que o próprio Bitcoin. Várias voltando no fundo anterior, que já foi o fundo do bear market até agora. Então, para mim, é oportunidade. Na minha opinião, a gente vai ficar um ano meio lateralzão, subindo, caindo, para depois sim começar um bull market verdadeiro, né? Uma bull run em si. Porque bull market a gente já tá fazendo fundos mais altos que os anteriores. Agora bull run, que seria alta infinita, para mim só depois do halving, beleza? Que seria o ano que vem. Então, a gente vai ter, na minha opinião, um ano inteiro de plantação. Ah, mas eu consigo comprar mais barato. Cara, 20 mil dólares, 17, 18, tudo isso vai ser barato para quando ele bater 100, 200 mil dólares. Bitcoin é algo para longo prazo. A gente não compra isso aqui para vender amanhã. Pelo menos eu não faço essa estratégia de comprar agora para vender amanhã. Tem o capital do trade? Tem, uma porcentagem pequena. Eu utilizo para fazer trade, mercado futuros e tudo mais. A gente utiliza a Bybit, link na descrição. Mas para compras de Bitcoin para o longo prazo, qualquer região aqui está barato, na minha opinião. Beleza? Então, em questão de tese, na minha opinião, o preço pode fazer algo parecido com isso. Se ele não fizer, tá tudo bem. Se ele não repetir o ciclo, tá tudo bem. Mas quando a gente joga o ciclo passado pra cá, seria isso, né? Um ano de alta, basicamente, né? Um ano de bull run, um ano e pouco de bear market, um ano lateral e depois um ano de alta. Todos os ciclos, eles vêm rimando. Se a gente fizer alta infinita agora, se a gente começar uma alta infinita agora, a gente não vai ter esse um ano lateral que a gente teve nos outros ciclos. Se a gente começar queda infinita agora, aí sim vai ser diferente. Então, se ele ficar um ano lateral, um ano de plantação, ele vai rimar com o ciclo anterior, que rima com o ciclo anterior. E os dados on-chain também rimam. Todos os dados on-chain mostram que os ciclos eles vêm se repetindo, beleza? Se ele fizer algo diferente disso, aí sim vai ser o essa vez é diferente. Agora, se ele faz a lateralização, cima, baixo, vai devagar e sempre, para depois lá na frente começar uma bull run, aí sim ele vai estar repetindo o ciclo e dessa vez não vai ser diferente, vai ser igual todos os outros ciclos. Beleza, rapaziada? Deixa o like se você gosta desse tipo de análise um pouco mais rápida. Tamo junto e do nada o vídeo acaba.